Voltamos com o Na Mira, informação, verdade na tela da nossa TV Vale das Artes. Hoje, dia 18/7/2017, nós comemoramos duas datas especiais. Esse homem aí, eu sou fã dele, né? Toda vez que eu vejo político imbecil, eu procuro rever algo sobre o Nelson Mandela para a gente voltar a estar em perspectiva, tá? Essa data celebra e homenageia a vida e o legado de um dos líderes mais corajosos e admiráveis deste planeta e da galáxia também. Nelson Mandela lutou pela construção de uma vida melhor para o seu povo, garantindo a igualdade social, política e econômica para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime apartheid. Nelson Mandela dedicou 67 anos da sua vida na luta pela paz na humanidade e pelos direitos humanos. Portanto, nessa data, todos os indivíduos são convidados a dedicar 67 minutos do seu dia para ajudar as pessoas que mais precisam, em homenagem ao líder sul-africano. O Dia de Mandela, como também é conhecido, foi criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2009, tá? Hoje também, nesse dia tão especial desse grande líder, Nelson Mandela, nós comemoramos o dia de São Francisco Solano. Quem que é São Francisco Solano? Ele nasceu em Montilha, na Espanha, no ano de 1549. Desde sempre foi educado em colégios jesuítas, sendo que mais tarde ingressou para a Ordem Franciscana. A sua vocação sempre foi a evangelização e, através da Ordem, pôde prestar muitos serviços. Com o propósito de continuar com o seu trabalho de evangelizador, foi para a América Latina, fixando-se em Lima. Ao longo dos anos também passou pela Argentina, Chile, Paraguai, Andes, entre outras localidades da América do Sul. São Francisco Solano é considerado padroeiro das missões, de acordo com a Igreja Católica. Então, duas datas especiais, dois grandes nomes, dois grandes ídolos. E olha, o programa Na Mira faz questão de relembrar esses casos aí tão importantes, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma reportagem especial que nós fizemos sobre acidente vascular cerebral e o nosso amigo Juja, que vai dar umas explicações importantes sobre a recuperação. Coloquem. Hoje nós estamos aqui em um lugar muito especial, a Juja Fisioterapia, um espaço que recupera pessoas que chegam aqui precisando de fisioterapia. Vocês aí de casa devem estar acompanhando, devem já estarem por dentro do que vem acontecendo na minha família. Meu pai teve um AVC muito severo e essa dificuldade de recuperação é muito grande. Quando eu fiquei sabendo do Juja, eu decidi pesquisar a história do Juja, pesquisar os casos que aqui aconteceram de recuperação, porque o Juja é muito conhecido por esse trabalho de recuperação, né? Então hoje vamos apresentar um pouquinho do trabalho do Juja e contar uma história especial de uma pessoa que teve um AVC severo e conseguiu uma recuperação em um tempo assim, olha, impressionante. Vamos acompanhar agora no Na Mira Informação Verdade. O caso da dona Arlete é sintomático. A dona Arlete Carneiro sofreu um AVC daqueles severos. E quando chegou aqui, como era a situação, dona Arlete? Eu cheguei aqui na cadeira de roda, o lado direito todo paralisado, não conseguia falar. A vista, eu via uma visão dupla e estava desacreditada. Comecei a fazer a fisioterapia, com 15 dias o Juja me colocou em pé e mandou eu liberar a cama hospitalar que tinha na minha casa e a cadeira de roda. Graças a Deus eu estou bem, estou ativa, vou à feira, faço todas as minhas coisas que eu não fazia antes, voltei a fazer e eu só tenho a agradecer essa clínica maravilhosa, esse profissional competente e todos aqui que me acolheram com amor, com carinho, me passaram força. E aqui é o lugar que a pessoa vem e anda. Olha só, dá uma olhadinha aqui, mostra aqui embaixo, Thaís, que a dona Arlete, ela até pedala, ela anda sem mãos, meu Deus do céu, que dona Arlete 100%, hein?
Calma aí, pelo amor de Deus. Se equilibra aí, pelo amor de Deus. E dona Arlete, e quem conhece a senhora, eu acompanho o caso da senhora, sabe que se a senhora ficar sem a língua, ferrou, né? Complicou. Qual é a maior dificuldade quando você tem um AVC e fica numa situação, como a senhora ficou até com dificuldade de falar? É muito difícil. Agora eu posso gritar. Xingar também? Xingar também. Falar. Tudo que eu posso. E... Júlia, fisioterapia é tudo! Estou na presença agora aqui do Júlia, né? O doutor... o nome dele é o doutor Alessandro alguma coisa, mas a cidade de Peruíbe conhece ele como Júlia. Então não adianta chamar ele de doutor, de Alessandro. Eu chamo ele de Júlia mesmo, viu, Júlia? Júlia, como você sabe, a gente estava até conversando a respeito do AVC do meu pai, e que é uma coisa muito complicada. Fui visitá-lo recentemente, a questão da recuperação. A pessoa, como no caso do meu pai, que era uma pessoa muito ativa, quando se vê numa cama, fica... uma situação muito ruim, até psicológica. Num primeiro momento, quando a pessoa sofre um AVC, está acamado, qual a forma que a família tem que enxergar essa situação e tratar essa situação? Bom, Cristian, o AVC, como todo mundo sabe, o AVC é definido como acidente vascular cerebral, né? Onde é uma doença grave que, na maioria das vezes, leva a pessoa a grandes limitações, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante é o atendimento o atendimento médico acontecer antes das 3 horas, entendeu? Que passe 3 horas, tem que acontecer antes desse atendimento, porque passou de 3 horas, os danos vão ser cada vez mais graves, né? Então, como você falou na situação do seu pai, como a gente atendeu na situação da dona Arlete, assim como outras pessoas que tiveram AVC, é muito importante, no início de tratamento, você já começar com a fisioterapia, né? Seja ela domiciliar ou seja, se tiver condições, levar a pessoa até a clínica, né? Que a gente tem os maiores recursos, né? Para poder atendê-la. E assim, ter um suporte não só da fisioterapia familiar e também psicológico. Por quê? O AVC ele traz um baque para a pessoa emocional tão grande que ajuda com que essa pessoa venha a ter maiores dificuldades. Então, assim, a parte física, se ela tiver um bom atendimento, a gente consegue ter uma boa evolução, lógico, dependendo do quadro, dependendo do tamanho do AVC e da localização, né? Aí vem toda aquela situação do histórico da pessoa, se a pessoa é fumante, se a pessoa é obesa, se a pessoa tem diabetes, né? Que são fatores de risco que vêm agravar mais ainda o problema, né? Mas de início, quando a pessoa vem do hospital, é iniciar o mais rápido com a fisioterapia, né? Para a gente quanto mais rápido você iniciar, melhor você vai ter, os resultados vão ser melhores, né? E envolver uma equipe multidisciplinar, né? E a família é o que vai dar o suporte para a pessoa. E aí a gente consegue, geralmente, assim, na grande maioria dos casos, fazer com... O Júlia, acompanhei tudo desde o início. Ela estava numa situação muito difícil e até alguns especialistas chegaram a dizer que ela não retornava mais. Ela ia ficar daquele jeito, acamada, etc, etc. Isso acontece em muitos casos. Eu me recordo que coisa de 15, 16 dias depois, ela já estava se movimentando de um jeito, assim, inacreditável. Hoje, então, ela anda para cima e para baixo, a gente encontra ela para supermercado sozinha, para banco sozinha, fazendo todas as atividades e com uma recuperação, assim, gigantesca. Às vezes a gente até tem uma sensação, né, que não existe muita lógica na análise dos danos de fato que a pessoa sofre. Por que isso, Júlia? Olha, o que acontece é o seguinte, na maioria das vezes a limitação é tão grande que os médicos mesmo, até a gente, né, como fisioterapeuta, você olha para a pessoa e você imagina assim, caramba, essa pessoa pode até não voltar mais a andar. Porém, nós não somos Deus, não é verdade? Então, tudo depende do quê? Da interação entre o profissional, o estímulo e o apoio familiar ou até psicológico e da força de vontade de cada cliente, de cada paciente. Então, eu penso assim, tem paciente que ele tem um tipo de reação, que no caso da dona Arlete. Ela veio desacreditada, tal.
Aí cabe ao profissional incentivar, avaliar e incentivar ela ao tratamento e você adequar o tipo de tratamento à força de vontade que a pessoa tem de viver, de se recuperar. Então isso é muito importante. Você ter um suporte psicológico, você ter o tratamento de reabilitação com a motivação do paciente. Então a motivação do paciente, às vezes, ele supera toda aquela expectativa que o médico criou, que o fisioterapeuta criou. A força de vontade é fundamental, junto com um tratamento adequado. E aí a gente teve o resultado que a gente teve com a Dona Arlete, que foi assim espetacular. Eu particularmente pensava em deixar a Dona Arlete em pé com um mês e meio, 2 meses, mas assim, foi surpreendente. A gente conseguiu colocar ela em pé com 15, 20 dias, ela já estava dando os primeiros passos, né? E aí o que aconteceu? Quando ela conseguiu dar os primeiros passos, é lógico, ela se motivou a fazer com mais intensidade, dentro de um limite, né? E aí nós tivemos o resultado que a Dona Arlete teve, assim como vários outros pacientes tiveram. E a gente também tem um histórico dessa parte de motivação daqueles pacientes que também, ele não acredita nele mesmo. Entendeu? E aí fica um pouco mais difícil com esse paciente. Porém, quando ele começa a ter um resultado, ele também acaba se motivando. Perfeito. Então, para aquela pessoa que está lá em casa, que sofreu um AVC, muitas vezes está para baixo, acha que não tem jeito, qual o recado que você dá? O recado que eu dou é o seguinte, comece a sua fisioterapia o mais rápido que você tiver, que você puder, né? Após o momento que você tem o AVC, não espera, porque você não consegue se reabilitar sem a ajuda de profissionais capacitados para isso, né? Então o recado que eu dou é esse: a partir do momento que você veio do hospital, está liberado pelo médico, inicia a sua fisioterapia, faça uma avaliação. Quanto mais rápido, mais tempo de reabilitação você vai ter, né? Quanto mais tempo você demorar, aquele AVC essa lesão cerebral, ela vai cicatrizando, a dificuldade de a gente reabilitar e de o seu cérebro criar novas vias vai diminuindo, e aí a dificuldade, lógico, vai ser muito maior. Obrigado, Júlia. Com imagens de Thaís Araújo, desse espaço mágico que recupera vidas, Kristen Charles para o Na Mira Informação Verdade. Tá aí uma matéria muito importante. Eu estou passando nesse momento por um caso de AVC na minha família com o meu papai, e é muito importante a gente ter uma noção clara sobre essa doença, sobre essa recuperação que é tão importante. Por isso que profissionais como o Júlia fazem a diferença na vida dos recuperados. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Na Mira Informação Verdade, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.